Bom dia, amados. A paz do Senhor Jesus Cristo, nesta manhã abençoada de domingo. Estamos aqui na presença de Deus, irmãos, para a gente aqui meditar mais uma palavra. A gente sabe, né, amados, que as palavras do Senhor, elas estão se cumprindo, né? E a gente tem que, todos os dias, ter essa intimidade com o Senhor, procurar ler, meditar, refletir as nossas vidas, na vida de cada um que vai ouvir também, para nossas almas, para nos edificar, nos fortalecer a nossa fé. Né? Nós estamos em tempos difíceis, né? A gente vê aí que o mundo aí está indo de mal a pior. O crescimento da maldade, da iniquidade. A gente vê as guerras, os rumores aumentando. Né? É um Brasil com uma guerra ideológica. As outras nações, uma guerra espiritual não estamos passando, né, amados? O Brasil estamos passando por uma guerra espiritual, amados. Por guerras políticas, guerras ideológicas. E lá em Israel também, aquelas guerras por causa de um pedaço de terra. E assim vai, né? Mas vamos aqui, irmãos, meditar aqui mais uma palavra para a edificação da igreja e do povo de Deus. Mateus capítulo 23. Os doutores da lei falam, mas não agem. Então Jesus pregou às multidões e aos seus discípulos. Os escribas e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Fazei e obedecei, portanto, a tudo quanto eles vos disserem. Então você vê os fariseus e escribas hoje sentam, né, nos templos, lá na cadeira, como diz, né? Assentam na cadeira de Moisés, lá nos templos. E falam, façam e obedeçam. Portanto, tudo quanto eles vos disserem. A gente tem que obedecer, né? Que o sacerdote prega lá, né? Na frente, né? Contudo, não façais o que eles fazem. Olha só. Contudo, não façais o que eles fazem. Porquanto não praticam o que ensinam. É a mesma coisa, amados. Não adianta eu pregar aqui e eu não praticar. Eles atam fardos pesados. E os colocam sobre os ombros dos homens. No entanto, eles próprios não se dispõem a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que realizam tem como alvo serem observados pelas pessoas. Por isso fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes mais longas. Se vestem com filactérios, com suas franjas. Naquele tempo eles usavam, né, essas roupas, né? Hoje eles colocam ternos, gravatas, os pastores, os sacerdotes, eles usam aquelas vestimentas compridas, né, cobrindo sua nudez. Amam o lugar de honra nos banquetes e os primeiros assentos nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças e de serem vistos pelas pessoas chamados Rabi. Rabi. Gostam de ser cumprimentados. Em vez de cumprimentar as pessoas, eles gostam de ser cumprimentados. Vós, todavia, não sereis tratados de rabis, pois um só é o vosso mestre, e vós todos sois irmãos. É a mesma coisa, irmãos. Se eu estiver na rua pregando, alguém vir cumprimentar, a gente tem que cumprimentar. Mas não como mestre, irmãos. Porque Jesus é o único mestre. Cumprimentar como irmão. Ô irmão, a paz do Senhor, como irmãos. Somos todos irmãos.
E a ninguém sobre a terra tratai de vosso Pai, porquanto só um é o vosso Pai, aquele que está nos céus. Olha só. E a ninguém sobre a terra tratai de vosso Pai, porquanto só um é o vosso Pai, aquele que está nos céus. A gente tem um Pai, né, que gerou a gente aqui, terreno, né? Aquele Pai que tem o sangue da gente, mas só existe um Pai, o que fez o céu, que fez a terra. Hoje eles chamam um Papa de Pai, Pai da igreja. Pai? Papa não é meu pai, não. Não sei se é pai de alguém de vocês, mas não é meu pai, não. O meu pai é o que está no céu. Também não sereis chamados de líderes, pois um só é o vosso líder, o Cristo, Jesus. Jesus é o líder, é o Cristo, é o cabeça. Porém, o maior dentre vós seja vosso servo. Se a gente quiser ser maior, irmãos, a gente vai ter que servir as pessoas. Essa mensagem aqui serve aos pregadores também. Não é só para os pastores, não. Não é só para os líderes religiosos, não. Serve também. Serve para a gente. Servir as pessoas, servir o próximo. Será que estamos fazendo realmente conforme... Será que realmente estamos servindo conforme a vontade de Deus? Portanto, todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado. Olha aqui. E todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Ai de vós, doutores da lei e fariseus, hipócritas. Será que estamos sendo como os fariseus, amados? Serve para a gente também. Não é só para os religiosos, para os pastores, para padres, mas também para quem prega também. Temos que tomar cuidado, amados. A gente tem que servir ao próximo. E não querer ser o maior, né? A gente, se quiser ser o maior, tem que ser o menor, né? Tem que servir. Ai da lei de fariseus hipócritas, por que fechais o reino dos céus diante dos homens? Porquanto vós mesmos não entrais, nem tampouco deixais entrar os que estão a caminho. Ai de vós, doutores da lei, fariseus hipócritas, porque devoram a casa das viúvas. Olha aqui. E para disfarçais, ensinais longas orações. As pessoas às vezes vão lá na casa das viúvas, aí faz longas orações. Vai lá para buscar o dízimo, para buscar a oferta, mas não ora, mas não ajuda as ovelhas. Querem mostrar com longas orações. E em vez de ajudar, vão devorar, né? Vão tirar a lã das ovelhas. Tem muito disso hoje. Eu tenho um colega de trabalho, né? Que ele fala que a avó dele vai um pastor lá. Aí come lá, bebe lá, fica lá comendo na casa das pessoas. Só vai lá para comer. Fazem longas orações. Mas depois, na hora que a pessoa está precisando mesmo de oração lá, de repente manifesta, ou às vezes precisa de uma oração de cura, ninguém vai lá. Isso serve pra gente também. E assim. Então vão lá para comer. Ah, eu vou só no culto, porque depois do culto tem bolacha, tem isso, tem aquilo. As pessoas não vão lá por causa de Jesus. Vão para comer, para comida. Aquele que tiver que comer, come em casa. Eu não tenho que ir num culto com intenção de comida. Entendeu? Eu tenho que ir no culto para buscar o Senhor, para lhe meditar a palavra. Aí para disfarçar, ensinam longas orações, e por isso receberei castigo ainda mais severos. Ai de vós, doutores da lei e fariseus, hipócritas, porque viajais por mares e terras para fazer de alguém um prosélito. No entanto, uma vez convertido, tornais 2 vezes mais filhos do inferno do que vós. Olha. Olha o que o Senhor fala pra gente.
No entanto, uma vez convertidos, tornais 2 vezes mais filhos do inferno do que vós. Ai de vós, guias cegos, porque ensinais, se uma pessoa jurar pelo santuário, isso não tem significado. Porém, se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado a cumprir o que prometeu. Tolos e cegos, pois o que é mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E mais dizeis, se uma pessoa jurar pelo altar, isso não significa nada. Mas se alguém jurar pela oferta que está sobre ele, fica assim comprometido ao seu juramento. Embotados, o que é mais importante? A oferta ou o altar que significa a oferta? Portanto, a pessoa que jura pelo nome do altar, jura pelo altar e por tudo que está sobre ele. E quem jurar pelo santuário, jura pelo santuário, em nome daquele que habita. E aquele que jurar pelos céus, jura pelo trono de Deus, em nome daquele que nele está sentado. Já aconteceu muito isso de ver pessoas chegar na gente, eu juro por Deus. Ô irmão, eu juro pelos céus. Não faça isso, irmãos. Não jure nada pelos céus. Aquele rapaz que trabalha comigo no posto, colega de trabalho, aquele que se matou, tinha esse mania de jurar tudo pelos céus. Eu juro. Amado, é melhor não jurar. Vai fazer um negócio, um propósito, e não cumpre. É a mesma coisa fazer um propósito com Deus, irmãos. Vai fazer um propósito com Deus, cumpra. Você tem que cumprir. Se eu fiz um propósito, vou fazer um jejum hoje até tal hora. Você faz e termina. Se você quebrar, você já errou. Então, o Senhor tem cobrado isso. E mostrou que a gente, quando vai fazer as coisas, tem que fazer e cumprir. Se for para não cumprir, é melhor não fazer. Eu vou fazer um dia de jejum, 24 horas. Aí você vai lá e quebra o jejum. Então não faça nada que não vá cumprir. E não jure pelos céus. E ele jurava pelos céus, muitas coisas. Falava as coisas e jurava pelo céu. Tem que tomar muito cuidado. O rapaz vivia de forma errada, tudo quanto é jeito, a vida dele. E ficava fazendo isso, jurava tudo. Eu juro por Deus. Jurava pelos céus. Olha onde ele chegou. Tirou a sua própria vida. Temos que tomar cuidado, irmãos. Temos que ser vigilantes, temos que ter temor a Deus. Para a gente não fazer nada que a gente não vá cumprir depois. Se a gente for para não fazer, é melhor, não vou. Se o irmão falar, irmão, vamos para o lugar. O irmão, não vai dar. É melhor falar que não vai dar, depois falar que você vai, depois chegar lá e não cumpre. E não vai. Deixa o irmão na mão. É a mesma coisa. Não vai dar, eu tenho que resolver isso. É melhor você ser sincero do que você comprometer em ir e depois não ir. Serve também para os pregadores. Não serve só para os líderes religiosos, pastores. Para todos nós. Então é uma coisa muito séria. Muito séria. Ai de vós, doutores da lei e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas tendes descuidado dos preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis sim praticar estes preceitos, sem omitir aqueles. Líderes insensíveis, pois quais o pequeno mosquito, mas engolis um camelo. Olha aqui que ele fala. Líderes insensatos. Ai de vós, doutores da lei, fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas por dentro esses estão repletos de avareza e cobiça. A cobiça, né, irmão? Temos que tomar cuidado, né? Cobiçar as coisas alheias, a inveja, né? A gente não pode ser avarento, né? Fariseu que não enxerga, limpa antes de tudo o interior do copo e do prato,
para que da mesma forma o exterior fique limpo. Ai de vós, doutores da lei, fariseus e hipócritas, porque sois parecidos aos túmulos caiados, com bela aparência por fora, mas por dentro estão cheios de ossos, de mortos e toda espécie de imundície. Assim também sois vós, exteriormente pareceis justos ao povo, mas vosso interior está repleto de falsidade e perversidade. Às vezes a pessoa parece que anda justa, né? Mas é falso e perverso, né? Pratica maldade. Ai de vós, doutores da lei e fariseus hipócritas, porque construís os sepulcros dos profetas. Adornai os túmulos dos justos. E declaram, se tivéssemos vivido na época de nossos antepassados, não teríamos tomado parte com eles no assassinato dos profetas. Dessa forma, porém, testemunhais contra vós mesmos, que sois filhos dos que mataram os profetas. Acabai, pois, de encher a medida do pecado de vossos pais. Cobras venenosas, ninho de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Por isso eis que vos envio profetas, sábios e mestres. A uns assassinareis e crucificareis. A outros açoitareis nas vossas sinagogas. E perseguireis de cidade em cidade. E dessa maneira sobre vós recairá todo o sangue justo derramado na terra, desde o sangue justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem mataste entre o santuário e o altar. Com toda certeza vos asseguro que tudo isso correrá a esta geração. Forte essa mensagem, irmãos. Então temos que ter cautelosos também. Que nunca juremos pelos céus, que nunca façamos aquilo que não vai cumprir. Né? Aí você pega e não cumpre. Ah, eu não vou. Aí você combinou, você fez um acordo aqui, aí você não vai. Você não cumpre. Então é melhor não fazer, né? E fazer quando vai cumprir. Opa, não, hoje eu vou. Não, hoje eu não vou. Não adianta. Não adianta você combinar com alguém, algo, você fez um acordo, você combinou algo, né, com uma pessoa, e depois você não cumpre. Assim também é com Deus, né? Se você combinou, não, vou fazer isso, depois não cumpre, amados, Deus vai cobrar, tá? Vai cobrar de cada um também. Não é só de líderes, pastores, mas também de nós também. Serve para meditar. Para nós também. Ó Jerusalém, Jerusalém, que assassina os profetas e apedreja os que são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como a galinha colhe os seus pintinhos debaixo das suas asas. Mas vós não aceitastes. Eis que a vossa casa ficará abandonada. Pois eu vos declaro que a partir de agora de modo algum me vereis, até que venhas a dizer, bendito é o que vem em nome do Senhor. Olha aí. Vem matando os profetas, né? Vem, a gente vai falando, vai alertando, né? Muitas vezes as pessoas puderam e matam a gente. Aí você prega a verdade. Vou pegar um exemplo aqui, né? Fernando Lopes esses dias, evangelizando, pregando contra a idolatria. E eu preguei, né? Falei lá que Maria não media, que Maria não intercede, que Maria não advoga, porque dá contrariedade contra a Escritura. Dá contradição realmente, né? Com a palavra, né? E fui entregar os panfletos depois da pregação. E o rapaz cobrava, mas estava falando mal da Maria. Eu falei, não estava falando mal da Maria. Estava falando que não está de acordo com a Escritura, a doutrina. E o cara ficou bravo, falando que eu estava agredindo ele, que eu estava agredindo. Eu falei, então, tu vai ter que provar que tu te agredindo. Chama a polícia, então, faz B.O. Porque tem duas testemunhas aqui.
Se eu estou te agredindo, você vai ter que provar. O cara se afastou. Então a gente não tem que baixar a cabeça também. Temos que ser humildes, mas exortar com seriedade. A pessoa vai falar que a gente está agredindo, falando a verdade para libertar a pessoa da religiosidade, da mentira e das falsas doutrinas. Se ele soubesse, então, o que o Talmud fala de Jesus e da Maria, ele vai querer matar lá o povo judeu, lá em Israel. O Talmud, amados, sabe o que o Talmud fala? Fala que Jesus casou com Maria Madalena. Teve filhos. E fala que Maria era uma prostituta. A virgem que deu a luz ao Messias. Olha só, amados. Olha só a blasfêmia. Falar que aquela mulher que gerou o Messias, o Salvador ao mundo, era prostituta. E a gente fala que não, Maria não intercede, não advoga e não media na hora da morte. Dá contradição. Maria não pode salvar ninguém. Quem salva é Jesus. Foi Jesus que morreu por nós, não foi Maria. Foi Jesus que se entregou na cruz do Calvário por nós. Então é a Ele toda a honra e toda a glória, não é para Maria. Maria fez o papel dela de gerar o Salvador e trazer ao mundo o Messias, porque Deus deu graça nela por causa que ela era obediente à palavra. Temos que ter exemplos, temos também que obedecer à palavra. Temos que ser obedientes a Deus. Assim como Maria foi. Temos que ter temor, porque Deus deu graça nela, para que o Senhor veja graça em nós também. Então temos que ser tementes a Deus, assim como ela. Por isso que Deus a escolheu para trazer o Messias ao mundo. Porque Deus viu graça nela. Porque ela era obediente, temente. Uma mulher que andava nos caminhos dele. Ele não ia escolher uma prostituta, uma mulher que não tinha compromisso com ele, que não obedecia, que não tinha temor. Aí lá o Talmud fala essas asneiras aí. Aí quando a gente prega aqui contra somente as falsas doutrinas que a Igreja Católica introduziu, eles falam que a gente está falando mal. Porque fala que a gente não conhece a história da Igreja, não conhece a história da Aparecida. Primeiramente que a Aparecida não tem nada a ver com a Maria, com a Virgem que deu a luz ao Messias. Já misturaram todas as coisas. Então, é esse o problema hoje. Os religiosos não aceitam a verdade. E a gente quer mostrar para abrir os olhos. Não é por mal, mas pelo bem deles, pela alma deles. Só que não, eles preferem fazer como eles fazem, cara. Jerusalém, Jerusalém, né? Que assassina os profetas. Os religiosos não gostam. Se eles pudessem, eles matavam a gente quando a gente prega a verdade. Mas não querem, né? Vai fazer o quê? A gente tem que só orar, né? Para que o Senhor venha quebrar essa cegueira espiritual deles, né? Mas é isso aí, irmãos. Então fica de meditação essa mensagem. Fica de exemplo. Então aqui não serve só para os pastores ou sacerdotes, padres, né? Líderes religiosos, né? Serve para nós também. Porque senão a gente pode tornar igual a eles. Temos que ser vigilantes, irmãos. Para que nós não se tornemos igual a eles. Né? O orgulho, a soberba, a vaidade, a arrogância. Também temos que ser tementes a Deus. Temos que também, assim, ser como Jesus, né? Ser mansos, ser uns humildes, mas astutos, né? Tomar cuidado, né? Quando as pessoas vêm elogiar, fica elogiando as pregações. Não tem que elogiar a pregação, tem que praticar o que está sendo pregado. Não adianta ficar elogiando a gente. Tem que praticar o que está sendo pregado ali. E a gente que prega também temos que procurar viver.
o que é pregado. Não adianta nada a gente pregar e não viver. Então a gente temos que viver também. E não é fácil hoje em dia, é apertado o caminho, né? A gente tem que procurar andar correto. Não adianta eu prego aqui e não vivo. Mesma coisa para os outros pregadores de rua também. Muitos pregadores da justiça, mas tem que viver também. Tem que viver, tem que colocar na prática. Então serve de exemplo, esta passagem serve de exemplo não só para os religiosos, mas também para nós, para que reflitamos. Né? E se a gente fizer alguma coisa que não agradou, o irmão chegar na gente, falar, exortar, temos que ser, né, por amor, né? Então, temos que ser humildes. E também exortai uns aos outros. Jesus fala, né? Exortai-vos uns aos outros. Olha só. Exortai-vos uns aos outros. Amém? Então, que fica de exemplo. E não sejamos como eles, né? E pratiquemos também. Né? Amém? Que Deus abençoe, amados. Um ótimo dia abençoado pelo nosso Senhor Jesus. Né? Que o Senhor venha edificar aquele que ouviu essa palavra, edificar a sua vida e edificar a nossa vida também. Que essa palavra também venha edificar a gente que prega e edificar aquele que vai ouvir. Amém? Que Deus abençoe. Né? Um ótimo domingo abençoado. Que o Espírito Santo venha trazer a paz, né, para o coração, para a alma, e venha frutificar a palavra do Senhor em vossos corações. Fiquem com Deus. Um ótimo domingo a todos.